Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022. Sejam todos bem-vindos. E a Argentina voltou a ser notícia esta semana. A inflação na Argentina já chegou na casa dos 100%. E o povo está recorrendo aos lixões para matar a fome. No limite, claro, recorrerão aos seus animais de estimação, como aconteceu na Venezuela. Isso porque o governo argentino, da atualidade, tanto quanto foi do passado, não muito distante, é o peronismo, é o comunismo de Perón. E isso implica, claro, numa derrocada econômica em primeiro lugar. Bem, o que acontece na Argentina, pode-se dizer, é que uma parte da sociedade, os mais pobres, estão, no momento, enfrentando muita dificuldade. 3 grandes institutos de pesquisa fizeram, nos últimos 15 dias, um levantamento sobre o estado de ânimo do argentino. Uma pesquisa quis fazer uma fotografia da alma dos argentinos, mas não dos pobres que estão buscando comida nos lixões, e sim da classe média. Porque se afinal a classe média sente-se bem, é porque o bicho não é tão feio como pensam. Só que os institutos de pesquisa revelaram algo completamente dentro daquela perspectiva que se tem em relação a um regime comunista. A classe média, acreditem, expressou o sentimento de tristeza na maioria das consultas. Os argentinos, o resultado dessa pesquisa é que os argentinos sentem-se completamente desmotivados, sem esperança, sabendo que vivem num país rico, porém eles na pobreza, e o sentimento expressado por uma palavra é tristeza. Isso entre a classe média. E atenção, entre a classe média que inclui também peronistas, gente que apoia o governo. A maioria expressou exatamente isso, tristeza. A Argentina está num estado deplorável de tristeza, por conta da realidade. A pesquisa revelou também que uma boa parte da esquerda que se sente triste tem esperança. Isso foi colocado como uma percepção, ou um sentimento, melhor dizendo, por parte dos peronistas que hoje sentem-se tristes. E isso se justifica, porque todo comunismo, ou melhor, todo comunista, acha que no próximo regime, ou no próximo representante do regime marxista ou comunista, haverá acertos. O comunismo, como todos sabemos, não deu certo em lugar nenhum do mundo, mas a esperança continua. Não deu certo lá porque houve um probleminha, não deu certo acolá porque aquela política foi mal implementada, ou então houve uma interpretação errada da pureza do marxismo e assim por diante. Então, de fracassos em fracassos, o comunismo acaba sempre voltando com as mesmas promessas, só que renovadas por um ou outro item. É isso que expressou, basicamente, isso que expressou o argentino decepcionado com o seu próprio regime. No geral, diz o La Nación, o resultado parece confirmar as percepções sobre o estado da opinião pública. Nada que deva surpreender com uma inflação de 100% ao ano, a ausência de crescimento real por mais de uma década e as recorrentes disputas internas entre a oposição e o partido no poder. Bem, aqui a pesquisa não leva em conta, mas há também uma disputa entre as várias facções de esquerda pelo poder. Então, a briga é praticamente generalizada, o conflito é basicamente generalizado. Diz também o La Nación que a tristeza foi a emoção mais mencionada quando os participantes dos 4 grupos focais reunidos na primeira semana desse mês para a consulta pelo grupo de opiniões foram convidados a dizer a primeira palavra que lhes viesse à cabeça. E a primeira palavra, então, foi tristeza. Indica-se que para a maioria, mais de 60% dos consultados de todos os segmentos sociais e para 64,8% das classes médias,
A Argentina é uma potência impotente, ou seja, um país rico e diversificado em recursos naturais que não chegam ou que não são aproveitados em busca do desenvolvimento e crescimento do país. Ou seja, a percepção dos argentinos é que esta riqueza produzida pelo país é desviada nos dutos da corrupção. A matéria diz também que a corrupção aparece entre os 3 principais problemas que o país sofre, junto com o sistema político e com os políticos. Em uma pesquisa online sobre usuários de redes sociais e internet, em geral realizada pela consultoria Fixer. Neste trabalho, o item corrupção foi o mais lembrado. E, como consequência da inflação, também o item corrupção foi lembrado. A centralidade da corrupção se expressa personificada, aliás, em uma pesquisa realizada pela consultoria em cenários, pelos cientistas políticos Pablo Truzon e Frederico Zapata, na qual, para 57,4% dos consultados, Cristina Kirchner é culpada das acusações que lhe fazem no caso Vialidad. Apenas 18,6% a consideram inocente. A pesquisa foi realizada nas 3 semanas após a tentativa de assassinato da vice-presidente, diz a matéria. Em todo caso, além das acusações contra lideranças políticas, o trabalho qualitativo do GOP, um dos grupos de pesquisa, mostra que os consultados não foram benevolentes para com a maioria dos argentinos, que tanto funcionários quanto membros da oposição descreveram como vantajosos e chamulheiros. Entre as citações básicas, entre as citações críticas, melhor dizendo, destaca-se a de um adulto identificado com Juntos pela Mudança, que disse que os políticos são um verdadeiro reflexo do que nós, argentinos, somos, aproveitadores. Aqui é uma espécie de meia-culpa. Nós, diz este argentino, ligado a um grupo político, diz, nós somos culpados por eleger essa gente que hoje nos rouba. Bem, a matéria é bastante longa, mas então fica aí o registro. Os argentinos expressaram tristeza. A classe média argentina expressou tristeza. Uma parte delas ainda acredita que o comunismo será consertado logo mais num futuro governo que não mais o de Alberto Fernandes. Pois é. Mas, no geral, a expressão de tristeza ou o sentimento de tristeza não vem por acaso. O povo mais pobre busca comida no lixo. E o povo um pouco remediado ainda vê a sua poupança ou o seu capital virar farelo, pó, sem perspectiva nenhuma de futuro. Bem, o que aconteceu com a Argentina? Macri rompeu uma sequência de muitos anos do peronismo no poder. O peronismo seria o equivalente aqui ao PT. E teve 4 anos para, pelo menos, segurar o desastre que poderia vir se a esquerda voltasse ao poder. Só que os argentinos queriam que Macri resolvesse todos os problemas fabricados, produzidos, construídos pela esquerda durante décadas em menos de 4 anos. Macri, é verdade, teve sérios problemas na economia. Nos seus últimos meses de governo, a economia estava com 30% de inflação, mas estava segura, pelo menos não dispararia mais, já dava sinais de reversão. Hoje, a Argentina tem uma inflação de 100%. Pois é, o que aconteceu de lá para cá? A insatisfação dos argentinos lembrou-se que no tempo de Cristina Kirchner havia benesses, recursos, facilidade para financiamentos. Bem, o que aconteceu foi que os tempos de Cristina Kirchner voltaram, só que dentro de uma outra realidade.
A Argentina não tinha mais dinheiro para distribuir aos pobres, para comprar votos, consciências e corações. E aí, sem ter de onde tirar, a realidade apareceu. Os argentinos que votaram na esquerda para crescer novamente, como no passado, viram que a esquerda só produz miséria. E agora vem o sentimento de tristeza. Essa tristeza é muito por conta desta meia-culpa. Nós somos os culpados de uma decisão intempestiva. Macri, é verdade, estava um pouco lento, mas tinha diminuído e muito a corrupção e encaminhava o país para uma nova fase de crescimento. Era preciso um pouco de paciência. Paciência que faltou. A esquerda, sempre muito bem organizada, soube capitalizar a insatisfação com o processo de recuperação econômica, soube capitalizar o sentimento de imediatismo dos argentinos. Venceu a eleição e agora a Argentina está praticamente como a Venezuela. É um alerta, evidentemente, que é um grande alerta para o Brasil. Nossos irmãos argentinos estão dizendo com sua tristeza o que pode acontecer a nós e aos nossos próprios sentimentos, se errarmos na mão. Macri teve só 4 anos. Hoje a Argentina poderia ter aí uma inflação de 10%. Se os argentinos tivessem paciência e acreditassem numa política realista. Mas os argentinos preferiram acreditar em ilusões, em falsas picanhas, por exemplo. Bem, para terminar, não é só a Argentina que sofre o problema do comunismo. Um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, a Califórnia, mostra o mesmo sinal de tristeza. Essas imagens são de Oakland, na Califórnia, e este é o resultado de um governo de esquerda. Por enquanto é isso. Até amanhã.